Um terceiro aspecto do método gramático, histórico, teológico é que você precisa estudar os aspectos teológicos, é claro. As perguntas teológicas, elas buscam entender o significado e o propósito do texto. Na prática, refletem o objetivo de entender o que o autor disse aos seus leitores imediatos, dentro da sua cultura, mas também o que Deus quer que a sua igreja saiba em qualquer tempo e em qualquer lugar. Vale ressaltar que cada texto tem uma única mensagem, que pode ser aplicada de maneiras específicas em tempos e culturas diferentes. E fique bem claro, a cultura não muda o significado de um texto bíblico, embora ele possa ser aplicado em situações diferentes das situações originais. Perguntas importantes a serem feitas. O que o autor pretendia? Os escritores bíblicos pretendiam comunicar uma mensagem, e cabe ao estudante perguntar por que ele escreveu ou disse tais palavras. É evidente que eles tiveram tempo para pensar o que escreveriam e ainda tiveram a assistência do Espírito Santo para não pensar errado. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, verso 21, por exemplo, o próprio Pedro diz: nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, preste atenção nisso, não cabe sequer perguntar porque ele não escolheu outras palavras. O texto está escrito, as palavras já foram ditas, já foram registradas, e é com elas que o estudante bíblico deve trabalhar, sem retirar e sem acrescentar coisa alguma, como fazem, por exemplo, no João 10:30. Jesus diz: eu e o Pai somos um. E alguns, para defenderem uma doutrina que nega a divindade de Jesus, acrescentam: eu e o Pai somos um em propósito, como se a unidade fosse de vontade e não de essência. Segunda pergunta importante: o que os leitores originais entenderam? Embora o objetivo do estudante bíblico seja encontrar o significado do texto para a igreja atual, e essa igreja está distante cerca de 20 séculos no tempo do texto mais recente das Escrituras, está distante geograficamente, está distante culturalmente desses registros, é fundamental perguntar como a igreja estava vivendo aquele momento, como eles entenderam a ação de Deus em determinados eventos, ou, no caso de textos diretamente doutrinários ou éticos, como a igreja recebeu aquele texto e como os crentes aplicaram aquele ensino em sua própria realidade. E quais foram os resultados obtidos? Terceira pergunta: o que eu devo fazer? Entender o que o autor bíblico pretendeu dizer e como a igreja do passado vivenciou a realidade relatada no texto bíblico pode ajudar a igreja moderna a direcionar as suas práticas hoje, na atualidade. A partir de problemas e soluções no passado, princípios bíblicos podem ser encontrados e aplicados para questões que antes não existiam, ou pelo menos não existiam na mesma maneira. Dúvidas da igreja do passado deram origens a formulações teológicas que balizam a fé da igreja atual e que podem ser usados para solucionar controvérsias hoje e no futuro. E é este o nosso objetivo final. É o propósito de todo o estudo das Escrituras: ensinar a igreja do presente a aplicar o texto bíblico escrito no passado, mas a sua realidade concreta na atualidade. Então, 3 perguntas teológicas. Primeiro, o que o autor pretendia? O que os leitores originais entenderam e o que eu devo entender hoje? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço no coração do pastor.